Milionário descobre a doença da empregada e larga tudo para vê-la uma última vez. Quando Leonardo Antunes soube que a empregada estava doente, o mundo dele simplesmente parou. Era só isso que diziam. Ela está mal. Mas a frase atravessou seu peito como se alguém tivesse arrancado o chão sob seus pés. Clara, a mulher que ele nunca permitiu sentir, mas nunca conseguiu ignorar, agora lutava pela própria vida longe da mansão, onde por anos circulou como um fantasma. E foi nesse instante, enquanto encarava o lenço azul manchado de sangue que haviam deixado sobre o balcão, que ele entendeu a verdade que sempre fugiu. Nada do que possuía importava, não diante da possibilidade de perdê-la. E então o milionário largou tudo, negócios, família, aparências, para vê-la uma última vez. Porque amar tarde demais dói mais do que nunca ter amado. A notícia chegou como um sussurro proibido, carregada por uma corrente de medo que atravessou a mansão silenciosa. Diziam apenas que Clara não voltaria ao trabalho, que havia sido internada às pressas, que a situação parecia grave. Para todos ali, era apenas a ausência de uma funcionária. Para Leonardo Antunes, porém, a frase caiu como um trovão atrasado, daqueles que anunciam mudanças que não podem mais ser contidas. Ele ouviu sem entender, depois, sem aceitar. E quando o lenço azul apareceu sobre o balcão da cozinha, dobrado com cuidado, mas ainda marcado por uma mancha escura que denunciava o esforço que ela fazia para esconder a própria dor, o ar ficou pesado ao redor dele, como se a casa inteira esperasse sua reação em silêncio cúmplice. Se esta história está prendendo a sua atenção, inscreva-se agora no canal e não perca os próximos capítulos. Clara sempre se movia pela mansão com a delicadeza de quem não queria incomodar o espaço de ninguém. Chegava antes do amanhecer, deixava o café pronto, organizava o ambiente como se quisesse apagar seus próprios rastros. Leonardo, habituado ao ritmo intenso de reuniões e compromissos, raramente percebia esses gestos, e quando percebia, desviava o olhar como se o reconhecimento fosse uma porta que não ousava abrir. Ainda assim, havia algo nela que insistia em tocá-lo, mesmo quando ele tentava manter o coração trancado. Um modo suave de falar, um sorriso rápido demais para ser vangloriado. Uma força silenciosa que parecia sustentá-la mesmo nos dias em que o mundo pesava demais. Na noite anterior à internação, Clara havia deixado a cozinha mais arrumada que o normal. As panelas alinhadas, o chão impecável, os panos estendidos de forma quase meticulosa. Algo nela parecia se despedir, mas ninguém percebeu, exceto talvez ele, que notou a falta de seu cumprimento discreto quando chegou tarde da noite. O fato lhe pareceu pequeno demais para ser interpretado. Agora, porém, tudo fazia sentido. A ausência dela não era apenas física, era um vazio que ecoava nos cantos da casa, uma falta que atravessava as paredes de mármore como uma lembrança incômoda. Leonardo segurou o lenço azul com cuidado, como se fosse frágil demais para suportar mais um toque. O tecido ainda tinha o perfume leve de sabão e um rastro de dor que não deveria estar ali. Ele sabia que Clara nunca pediria ajuda. Sabia também que ela não tinha família próxima, que guardava seus problemas como quem segura um copo trincado para que ninguém veja as fissuras. Pensar que ela enfrentava uma doença sozinha fez seu peito arder de um jeito inesperado, quase cruel. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu a vida escorrer pelos dedos sem que pudesse controlar nada. A mansão, sempre tão cheia de regras e agendas, agora parecia pequena demais para conter o turbilhão dentro dele. Leonardo saiu pelos corredores como um homem que procura algo que perdeu há anos. Chamou por funcionários, pediu explicações, tentou entender como ninguém o avisara. Mas a verdade era simples. Ninguém achou que importava. E isso, mais que tudo, o feriu. Clara podia ser invisível para o mundo, mas não era para ele. Não mais. Ao se aproximar da porta de serviço, onde a ambulância havia estado horas antes, sentiu o impacto do silêncio que restou. Um silêncio que gritava. Um silêncio que exigia ação. E foi então que a decisão se formou dentro dele com a força de um destino inevitável. Ele não ficaria parado enquanto ela lutava pela vida longe dali. Não importavam compromissos, heranças ou expectativas. Ele iria atrás dela.
mesmo que fosse tarde, mesmo que fosse sua última chance. A manhã seguinte começou com uma inquietação que não deixava Leonardo respirar direito, como se cada canto da mansão estivesse impregnado pela ausência de Clara. Ele tentou se concentrar nos compromissos que o aguardavam, mas tudo parecia menor diante da urgência que lhe consumia. A sensação de que havia perdido algo precioso antes mesmo de tê-lo era insuportável. Mesmo assim, antes de sair, precisou passar pela cozinha. Parou diante da pia vazia e percebeu que o café não tinha sido preparado. Era um ato simples, quase invisível, mas que sempre esteve ali. Agora, sem ela, até o cheiro da manhã parecia errado. Decidiu buscar respostas. Tocou a campainha da área de serviço. Pediu que chamassem alguém que pudesse explicar o que estava acontecendo. Uma das funcionárias contou que Clara havia se sentido mal havia dias, mas escondia os sintomas para não preocupar ninguém e, principalmente, para não perder o emprego. Disseram que ela desmaiou enquanto dobrava toalhas, que a ambulância veio silenciosa, que ela pediu para ninguém incomodar a família. Cada palavra perfurava o peito dele, criando uma culpa que crescia como uma sombra impossível de ignorar. Era cruel perceber que uma mulher tão forte enfrentava tudo sozinha, enquanto ele, cercado de recursos, jamais havia perguntado se ela estava bem. Incômodo e agitado, Leonardo saiu da mansão sem direção fixa. O carro avançava pelas ruas movimentadas, mas a mente dele insistia em voltar ao passado recente. Lembrou-se do dia em que a encontrou na varanda, segurando uma bandeja com chá que ela havia preparado por iniciativa própria. Ele estava tenso depois de um dia cansativo, e quando ela perguntou se podia ajudar, ele apenas ergueu a mão e pediu para que o deixasse sozinho. Não queria ser rude, mas tinha medo de demonstrar qualquer fragilidade. Hoje, lembrando daquela cena, o arrependimento o dominava como uma maré amarga. Enquanto atravessava a cidade, tomou coragem para ir até o bairro humilde onde Clara morava. Era um lugar simples, de ruas estreitas, casas coladas umas às outras, crianças brincando no asfalto. Ele nunca havia estado ali, e a diferença entre aquele universo e o seu parecia um choque que o atingia com força dobrada. Tocou a campainha da casa dela, e quem abriu foi Lia, a melhor amiga. O susto no rosto da jovem ao vê-lo denunciava o quanto sua presença naquele lugar era improvável. Ela explicou que Clara estava no hospital público mais próximo, que os médicos ainda tentavam descobrir a extensão da doença, que as últimas horas haviam sido difíceis. Leonardo agradeceu a informação com um aceno silencioso, mas antes de partir, ouviu algo que o desarmou por completo. Lia contou que Clara sempre falava dele com respeito, nunca com rancor, como se enxergasse bondade até nos dias mais tensos da mansão. Isso o atingiu de forma profunda, porque percebeu que a gentileza dela existia mesmo quando não recebia nada em troca. Era mais uma prova de que Clara tinha um coração raro, capaz de iluminar até os cantos mais frios do mundo. A caminho do hospital, Leonardo sentiu o peso das escolhas que o cercavam. Sabia que sua família jamais aprovaria sua preocupação com uma funcionária. Sabia também que, ao cruzar aquela porta, deixaria claro que Clara não era apenas alguém que trabalhava para ele. Era alguém que o marcara sem que ele percebesse. Mas naquele momento, não havia espaço para hesitar. O carro parou diante da entrada movimentada do hospital e ele desceu com a respiração acelerada, como se estivesse prestes a enfrentar algo que mudaria sua vida para sempre. Quando empurrou a porta de vidro, sentiu o coração bater forte demais. O destino que tentava evitar parecia finalmente alcançá-lo, e pela primeira vez, ele não fugiu. O corredor do hospital parecia infinito, iluminado por luzes brancas, que deixavam um ambiente frio demais para alguém que vinha carregando um turbilhão dentro do peito. Leonardo caminhava devagar, tentando adaptar a respiração ao ritmo apressado das pessoas ao redor. O som de passos, conversas e carrinhos médicos se misturava, mas nada prendia sua atenção mais do que o nome dela escrito na prancheta presa ao balcão. Clara Nogueira. Ver aquelas letras ali, em meio a tantos casos urgentes, fez com que a realidade o golpeasse de maneira irremediável. Ela não estava apenas ausente da mansão, ela estava lutando para se manter de pé. Ao pedir informações,
O atendente disse que Clara estava em observação após uma crise forte, mas que ainda aguardavam resultados adicionais para determinar o quadro exato. Leonardo sentiu um nó apertar sua garganta. A ideia de que ela estava ali, vulnerável, sem alguém próximo para segurá-la, o consumia. Enquanto esperava, lembrou-se de pequenos detalhes que antes pareciam banais. A forma como ela tossia discretamente quando achava que ninguém escutava, o cansaço nos olhos no fim do dia, a respiração acelerada depois de subir as escadas da mansão. Ele havia percebido, mas preferiu acreditar que era apenas desgaste do trabalho. Agora entendia que era muito mais do que isso. Quando finalmente permitiram que a visitasse, ele entrou no quarto devagar, segurando o ar como se temesse incomodá-la. Clara estava deitada com o rosto pálido demais e os lábios secos. Ainda assim, havia nela uma serenidade que parecia desafiar a fragilidade do corpo. Por um instante, Leonardo ficou imóvel, observando como as ondas do seu cabelo se espalhavam pelo travesseiro, como se tentassem suavizar a dureza daquela cena. Era a primeira vez que a via tão frágil, e aquilo o atingiu com força dobrada. Clara abriu os olhos aos poucos, e o estranhamento inicial se transformou em surpresa. Não esperava vê-lo ali. Tentou sorrir, mas a expressão se desfez na tentativa. Leonardo se aproximou, sentindo o coração acelerar como se cada passo fosse uma confissão. Perguntou como ela estava, mas a pergunta soou pequena, diante do que realmente queria dizer. Ela respondeu com calma, tentando minimizar o próprio estado, mas a verdade estava escrita em cada traço da sua face. Quando ele segurou o lenço azul que ainda carregava no bolso e deixou que ela o visse, os olhos de Clara se encheram de um brilho silencioso, como se aquele gesto trouxesse à tona tudo o que ela tentava esconder. Antes que pudessem continuar, a porta se abriu de repente. A mãe de Leonardo, com postura elegante e olhar firme, entrou no quarto acompanhada por um médico. A surpresa dela ao ver o filho ali foi evidente, seguida por uma tensão que preencheu o ambiente como um vento gelado. Ela pediu para falar com ele do lado de fora, e ao sair, Clara baixou os olhos, entendendo que algo importante estava prestes a acontecer. No corredor, a mãe tentou convencê-lo de que aquele envolvimento não era apropriado, que ele estava agindo por impulso, que Clara precisava de cuidados médicos, não de uma ligação emocional que pudesse confundir tudo. Mas Leonardo não recuou. Ele deixou claro que não era impulso, e sim responsabilidade, afeto e arrependimento. A discussão atraiu olhares, e a tensão entre ambos cresceu, até que o médico pediu para que se afastassem e mantivessem o silêncio. Ao voltar para o quarto, encontrou Clara com expressão abatida, como se temesse que ele tivesse cedido. Leonardo se aproximou e, sem levantar a voz, disse que não iria embora. A simples frase fez com que os olhos dela tremessem, não de esperança exagerada, mas de alívio por não estar completamente sozinha naquele instante. Ele sabia, porém, que aquele era apenas o início de uma batalha maior. Ali, diante daquela mulher que sempre manteve a dignidade, mesmo nas piores tempestades, Leonardo sentiu com clareza que sua vida estava prestes a mudar para sempre. E apesar do medo, não deu um passo atrás. Se esta história está prendendo a sua atenção, inscreva-se agora no canal e não perca os próximos capítulos. O clima no hospital mudara desde a chegada de Leonardo. A presença dele, sempre tão associada a reuniões luxuosas e carros discretos, agora contrastava com os corredores simples e o cheiro constante de desinfetante. Cada passo que dava parecia carregado de uma determinação que ele mesmo ainda tentava compreender. A verdade é que quanto mais tempo passava ao lado de Clara, mais percebia o quanto havia deixado de enxergar ao longo dos anos. Era como se agora, diante da fragilidade dela, sua própria vida ganhasse novos contornos, revelando o que sempre esteve escondido entre silêncios e distâncias. Clara, por sua vez, lutava para manter o controle sobre a situação. Não queria que ele sentisse culpa ou obrigação. Tentava sorrir, tentava minimizar o que sentia, mas a dificuldade para respirar denunciava o esforço que fazia. Ela temia se apegar ao cuidado inesperado de Leonardo, temia que tudo aquilo fosse apenas um impulso passageiro,
algo alimentado pela gravidade do momento. Porém, era impossível não se abalar quando ele ajeitava sua coberta, quando perguntava se precisava de água, quando ficava sentado ao seu lado até tarde, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. No entanto, havia uma sombra crescendo entre eles. A família Antunes não aceitava aquela aproximação. O irmão de Leonardo apareceu no hospital no fim da tarde, trazendo uma expressão tensa e argumentos afiados. Disse que a imprensa poderia descobrir que a reputação da empresa estava em jogo, que Leonardo precisava preservar a própria imagem. Cada palavra parecia cuidadosamente escolhida para desmontar qualquer resistência. Mas Leonardo não recuou. Disse que a própria consciência pesava mais do que o sobrenome e que, pela primeira vez, faria o que acreditava ser certo, mesmo que o custo fosse alto. A discussão foi curta, porém intensa. Quando o irmão foi embora, deixou atrás de si uma ameaça velada, algo sobre consequências familiares e empresariais. Clara ouviu parte do diálogo e ficou profundamente abalada. Assim que ele voltou ao quarto, ela pediu que não a visitasse mais. Sua voz estava trêmula, mas firme o suficiente para mostrar que não era um pedido trivial. Disse que não queria ser motivo de conflito, que ele não deveria sacrificar tudo por alguém como ela. Leonardo tentou argumentar, mas ela manteve o olhar baixo, como se temesse que sua vontade enfraquecesse ao encará-lo. A distância desse pedido o feriu mais do que gostaria de admitir. Ele se aproximou da cama e explicou que não era sacrifício, era escolha. Uma escolha que deveria ter feito antes, uma escolha que vinha sendo adiada por medo, orgulho e cegueira. Ainda assim, Clara insistiu para que ele pensasse na própria vida, na família, na empresa, em tudo que poderia perder. Para ela, aquilo parecia um peso grande demais, quase injusto. Não queria ser o motivo de uma ruptura que pudesse empurrá-lo para um caminho sem volta. Angustiado, Leonardo saiu do quarto para respirar. No corredor silencioso, encostou-se na parede e fechou os olhos, tentando encontrar equilíbrio. A sensação de impotência o corroía. Pela primeira vez, desejou que tudo fosse mais simples, que o mundo permitisse seguir apenas o que o coração mandava. Mas sabia que não era assim. Cada decisão teria consequências, e a maior delas era a possibilidade de Clara se afastar definitivamente. Quando voltou, encontrou-a adormecida, com o rosto sereno apesar da respiração curta. Sentou-se ao lado dela e observou cada detalhe, percebendo como aquela mulher que sempre viveu à margem de tudo tinha o poder de desmontar seu universo inteiro com uma única frase. Era ali, naquele silêncio, que ele tomou a decisão que mudaria o rumo das suas vidas. Não permitiria que ela enfrentasse nada sozinha, mesmo que isso o colocasse contra tudo e todos. Ao tocar o lenço azul sobre a mesa, sentiu um arrepio que não soube explicar. Era como se Clara tivesse deixado naquele tecido o pedido silencioso de alguém que sempre soube amar, mesmo quando o mundo lhe era ingrato. E Leonardo, pela primeira vez, estava disposto a ouvir. A chuva começou a cair no fim da tarde, primeiro como um murmúrio distante, depois como uma corrente insistente que batia contra as janelas do hospital. Era uma chuva pesada, daquelas que anunciam mudanças inevitáveis, e Leonardo sentiu o corpo estremecer quando percebeu que aquele seria o dia em que tudo se definiria. A tensão vinha crescendo desde a noite anterior, mas a tempestade parecia transformar cada sentimento em algo urgente, impossível de adiar. Ele caminhava pelos corredores com passos firmes, decidido a enfrentar o que viesse, mesmo sem saber que uma revelação ainda mais dolorosa o aguardava. Tudo começou quando o irmão reapareceu, trazendo consigo uma expressão dura e um envelope que parecia pesado demais para ser apenas papel. Ele pediu para falar em particular, mas Leonardo recusou. Disse que não tinha mais nada a esconder, que não se envergonhava do que sentia. Foi então que Marcos abriu o envelope e colocou sobre a mesa a cópia de um documento assinado semanas antes, algo que Leonardo jamais imaginaria. Era um acordo financeiro feito pela própria família, no qual Clara havia sido pressionada a aceitar uma quantia para se afastar da mansão e não criar vínculos emocionais indevidos. Leonardo sentiu o estômago afundar ao reconhecer a assinatura da mãe no final da página.
a revelação o atingiu com força brutal. Não era apenas a doença que separava os dois. Era a interferência silenciosa de quem sempre tentara controlar sua vida. Ele se lembrou da forma como Clara havia se afastado, das desculpas que inventou, da tristeza nos olhos dela ao entregar a carta de demissão. Agora tudo fazia sentido. Ela não saiu porque quis. Saiu porque acreditou que não tinha escolha. E o pior era perceber que enquanto ele seguia a rotina confortável, Clara enfrentava sozinho um drama que a consumia em silêncio. Sem conseguir conter a indignação, Leonardo confrontou o irmão ali mesmo. A discussão se intensificou, atraindo olhares atentos e o desconforto dos funcionários. Marcos tentou justificar, dizendo que era para o bem da família, para proteger a reputação da empresa e evitar especulações. Leonardo, porém, não queria ouvir. A traição estava clara demais, e a dor era profunda demais para ser explicada com lógica. Ele respirou fundo, sentindo o peso da decisão que precisaria tomar. Não podia permitir que Clara continuasse achando que ele tinha algum envolvimento naquele afastamento. Precisava contar a verdade. Precisava mostrar que ela nunca foi um problema. Sempre foi a peça que faltava na vida dele. Decidido, entrou no quarto sem anunciar. Encontrou Clara sentada com os olhos voltados para a janela, observando a chuva que escorria como lágrimas do céu. Ela parecia tão delicada quanto uma brisa prestes a se desfazer. Quando percebeu sua presença, tentou sorrir, mas a expressão cedeu diante da preocupação. Leonardo se aproximou sem pressa, segurando o documento dobrado entre os dedos. Explicou tudo com calma, como quem sabe que cada palavra carrega um peso irreversível. Contou sobre o acordo, sobre a interferência da família, sobre o quanto se sentiu traído por aquilo. Clara o ouviu em silêncio, absorvendo cada detalhe com o coração apertado. Quando ele disse que jamais teria permitido que ela fosse embora daquele jeito, que jamais teria deixado que enfrentasse tudo sozinha, Clara baixou os olhos, sentindo uma mistura de alívio e dor. Era difícil aceitar que alguém estivesse disposto a assumir tantos riscos por ela, principalmente ele, que sempre viveu com tantas responsabilidades e pressões externas. Ainda assim, havia algo verdadeiro demais na voz dele, algo que atravessava qualquer barreira que ela tentasse levantar. A intensidade do momento fez Clara tentar se levantar, mas a fraqueza a impediu. Leonardo segurou suas mãos com cuidado, como se estivesse tocando algo precioso demais para ser perdido. Disse que não permitiria que a família decidisse por eles, que não repetiria os erros do passado, que estava pronto para enfrentar quem fosse necessário. A emoção nas palavras dele, leve e firme, preencheu o quarto com uma esperança que ela já não acreditava merecer. Do lado de fora, a chuva continuava firme, como se o mundo tentasse acompanhar o que nascia ali. A coragem de dois corações que finalmente se encontravam no meio da tempestade. A chuva finalmente começou a diminuir no dia seguinte, como se o céu concedesse um breve suspiro depois de tantas horas carregado. Leonardo chegou cedo ao hospital, antes mesmo do horário de visita, determinado a permanecer ao lado de Clara em cada instante possível. A noite havia sido longa para ambos. Enquanto ele tentava organizar os próprios sentimentos, Clara lutava com a ideia de merecer aquele cuidado tão intenso. Quando ele entrou no quarto, ela estava acordada, olhando para o teto com um ar contemplativo, como se buscasse respostas que ainda não sabia formular. Ele se aproximou devagar, sem querer interromper o raciocínio dela, mas Clara rapidamente desviou o olhar para ele, e naquele instante havia algo novo em sua expressão. Não era apenas fragilidade, era um tipo de aceitação silenciosa, como se finalmente entendesse que não precisava enfrentar tudo sozinha. Leonardo perguntou como ela estava, e Clara respondeu com sinceridade, sem tentar esconder o medo, mas também sem permitir que o medo dominasse sua voz. Disse que os médicos haviam conversado com ela, explicando a necessidade de tratamento contínuo, talvez um período mais longo internada. A notícia não era simples, mas trazia esperança. E esperança era algo precioso demais para ser ignorado. Leonardo ouviu tudo com atenção, como se cada palavra fosse uma decisão compartilhada entre os dois. Prometeu estar presente, acompanhar consultas, enfrentar o que fosse preciso.
Clara, emocionada, segurou a mão dele com delicadeza, como se ainda testasse a realidade daquele apoio. Era difícil acreditar que alguém tão distante do seu mundo estivesse ali, disposto a diminuir o abismo social que sempre o separou. Ele percebeu isso e apertou sua mão de volta num gesto firme que dizia mais do que qualquer discurso. Mas o dia ainda reservava desafios. No meio da tarde, o pai de Leonardo apareceu no hospital, trazendo consigo a autoridade silenciosa que sempre usou para controlar a família. Ele não levantou a voz, não criou escândalo, mas deixou claro que esperava que o filho reconsiderasse suas decisões. Falou de responsabilidades, de herança, de imagem pública. Disse que o envolvimento com Clara poderia gerar comentários indesejados e prejudicar anos de trabalho. Era uma abordagem fria, calculada, tentando apelar para o lado pragmático do filho. Mas Leonardo não vacilou. Respondeu com calma, afirmando que a vida que construíram para ele já não fazia sentido se não pudesse escolher quem queria ao seu lado. A discussão não foi longa, mas o impacto foi profundo. Quando o pai saiu, carregava nos olhos a frustração de alguém que perde o controle pela primeira vez. Clara ouviu apenas fragmentos da conversa, mas percebeu o peso que aquilo representava. Mesmo assim, quando Leonardo voltou ao quarto, ela não pediu que ele mudasse de ideia. Apenas olhou para ele com uma mistura de gratidão e preocupação, reconhecendo o esforço que ele fazia para protegê-la e, ao mesmo tempo, se libertar das amarras que sempre o limitaram. À noite, quando o hospital já estava mais silencioso, Clara pediu que ele se sentasse ao seu lado. Disse que não sabia o que o futuro reservava, que sua saúde ainda era incerta, mas que queria tentar viver com honestidade o que sentia. Leonardo sorriu com um alívio discreto, como se estivesse esperando por aquelas palavras desde o momento em que segurou o lenço azul. Prometeu que caminhariam juntos, passo a passo, respeitando os limites, mas sem medo de construir algo verdadeiro. O cansaço começou a vencê-la, e Clara fechou os olhos devagar, confiando na presença dele ao seu lado. Leonardo permaneceu ali, observando a respiração lenta, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Do lado de fora, as luzes da cidade cintilavam entre as gotas restantes da chuva, como se anunciassem um novo começo. Ele sabia que ainda enfrentariam barreiras, críticas, desafios médicos e familiares. Mas, pela primeira vez, não se sentia sozinho. Não havia mais dúvida. Aquela era a escolha dele. E Clara, mesmo frágil, era o ponto mais firme que encontrou em anos. Enquanto ajustava o lenço azul sobre a mesa, sentiu que o destino começava a se alinhar, não com perfeição, mas com coragem. E isso era o suficiente. Os dias seguintes avançaram com uma calma inesperada, como se o mundo ao redor finalmente entendesse que aquele momento exigia delicadeza. Clara recebeu os primeiros resultados do tratamento com leve melhora, suficiente para permitir que respirasse sem tanto esforço. Ainda havia um caminho longo pela frente, mas a simples possibilidade de progresso trazia consigo uma esperança silenciosa. Leonardo acompanhava tudo de perto, sem pressa e sem imposições, apenas presente, como alguém que aprendeu a valorizar os detalhes que antes ignorava. Ele não cobrava nada, não apressava decisões, apenas cuidava, e esse cuidado tão simples e tão raro começou a se tornar parte natural do cotidiano dos dois. Com o tempo, Clara passou a se sentir menos como uma paciente e mais como alguém que tinha, enfim, um lugar no mundo. Mesmo ainda fragilizada, ela encontrava forças nas pequenas rotinas que dividia com Leonardo. Conversas longas, risos inesperados, memórias que surgiam do nada e preenchiam o silêncio entre eles. Ele contava histórias de viagens que nunca fizeram sentido para ele até então, enquanto ela falava de sonhos guardados, alguns tão antigos que quase se perderam. Havia ali um encontro tardio, porém verdadeiro, que se construía com paciência. A família Antunes se manteve à distância por semanas. Algumas tentativas de contato aconteceram, sempre envoltas em formalidade, mas Leonardo escolheu responder com firmeza e serenidade. Não permitiu conflitos diretos, não levantou a voz. Apenas deixou claro que sua decisão não mudaria. A calma dele, mais do que qualquer confronto,
foi o que impediu novas pressões. Com o tempo, a própria família percebeu que nada do que fizessem seria capaz de isolá-lo daquela escolha. Enquanto isso, Clara progredia passo a passo, enfrentando consultas, exames e intervalos de descanso com determinação. Havia dias difíceis, marcados por cansaço e insegurança, mas Leonardo permanecia ao seu lado, segurando sua mão quando as palavras faltavam. Em troca, ela oferecia uma paz que ele nunca encontrou em lugar algum, um tipo de afeto que não dependia de status, apenas de verdade. Era isso que o fazia permanecer. Era isso que o transformava. Quando Clara finalmente recebeu autorização para sair do hospital, o céu estava limpo, como se a cidade inteira tivesse aguardado aquele momento. Leonardo a acompanhou até a porta de saída e, por um instante, ambos ficaram imóveis diante do movimento do lado de fora. Era como se estivessem diante de um novo capítulo, ainda em branco, mas cheio de possibilidades. Ele perguntou se ela queria ir direto para casa, mas Clara pediu algo simples, 1 minuto ao ar livre. Só isso. Caminharam alguns passos e sentiram o vento leve tocar o rosto como um sinal de recomeço. Os dias que vieram depois foram marcados por reconstrução. Clara passou a frequentar as consultas com regularidade e Leonardo a acompanhava sempre que possível, ajustando a própria agenda para priorizar o que realmente importava. Aos poucos, ela voltou a sorrir sem medo e ele aprendeu a sorrir de um jeito que há muito tinha esquecido. Não era um conto de fadas. Era um amor que se formava com paciência e cuidado, nascido de escolhas reais e de dias comuns, mas cheios de significado. Certa noite, quando Clara descansava encostada na cabeceira da cama, Leonardo encontrou sobre a mesa o velho lenço azul, já lavado e dobrado com carinho. Ele o pegou com cuidado, sentindo o peso simbólico que aquele pedaço de tecido carregava. Não era mais apenas um objeto esquecido na mansão. Agora era um lembrete de coragem, de sobrevivência, de encontros que acontecem quando menos se espera. Sorriu ao perceber que, assim como o lenço, eles também haviam sido marcados pela dor, mas continuavam firmes, dispostos a seguir em frente. Clara abriu os olhos e o viu segurando o lenço. Perguntou se ele ainda pretendia guardá-lo. Leonardo respondeu que sim, mas não por nostalgia. Guardaria porque representava o dia em que finalmente entendeu o quanto ela era importante. Clara sorriu, com um brilho leve que iluminou o ambiente, e naquele instante, sem necessidade de grandes declarações, ambos souberam que estavam prontos para seguir juntos, um passo de cada vez. Do lado de fora, a noite avançava tranquila, e a cidade parecia respirar em sintonia com eles. Nada era garantido, mas tudo era possível. E depois de tantas tempestades, era exatamente essa possibilidade que fazia o coração dos dois bater com esperança renovada. Agradeço por acompanhar esta história até o fim e por permitir que cada capítulo encontrasse espaço no seu coração. Se este enredo tocou você de alguma forma, convido a se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seu comentário. A sua participação é essencial para que novas histórias ganhem vida e continuem chegando até você.